Olá, eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga, e hoje eu quero te dizer uma coisa sobre o desenvolvimento de fala do seu filho. Não estimule a fala dele. Como assim não estimule a fala dele? Isso, não estimule a fala, mas sim a imitação. Vou te contar agora nesse vídeo. Quando os pais vão estimular a fala da criança, muitas vezes eles nomeiam as coisas e logo querem que a criança fale. Ou então, eles só pedem para a criança falar o nome das coisas. Isso não é estimular a fala, tá? Para a gente estimular a fala, tem várias coisas que precisam acontecer, pois a fala, ela depende tanto de um desenvolvimento motor, uma associação com a respiração e a voz e o pensamento. Por isso, não estimule a fala, estimule a imitação. Sim, a imitação. Imagine que você de repente está em um outro país tentando se comunicar com as pessoas que falam uma outra língua ali. Você não tem professor, você não tem ninguém para te ensinar. Você tem que se virar. O que você vai fazer nesse outro país para tentar se comunicar, aprender e conversar com aquelas pessoas? Porque comunicar, falar é sobrevivência, né? Faz parte da sociedade, do grupo que a gente está inserido. Então você está lá naquele país e de repente você tem que aprender uma outra língua. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Olhar o que eles estão fazendo, aprender com eles, imitar o que eles estão fazendo e utilizar o corpo para conversar com eles, mesmo sem a fala. Então, quando você quer estimular a fala da criança, você primeiro tem que estimular essa imitação corporal. A criança fazer o que você faz e a criança, aos poucos, reproduzir também, fazer o que ela viu você fazendo em outras situações. Então, a primeira coisa é a imitação corporal. Se a criança já imita corporalmente, aos poucos ela tem que prestar atenção auditiva na sua voz, na sua fala, no que você diz. Imagina você lá naquele país, você já está utilizando muito o seu corpo para se comunicar com aquelas pessoas. De repente, você vai começar a imitar o que você ouve. Você vai começar a tentar falar o que você ouve. E aí é por tentativas, acertos, erros, tentando colocar a língua na posição certa, que você vai aprender a falar. Só que vai ser muito importante aquelas pessoas daquele país te ajudarem, terem empatia com você, darem o modelo certo para você, esperarem você tentar falar. Quando você fala, elas mostram o jeito correto de falar, elas te ajudam, elas dão um feedback. E assim, quanto mais você tenta, repete, memoriza, mais você vai adquirindo a fala daquele país. É assim com as nossas crianças também. Elas precisam imitar corporalmente e aos poucos começar a imitar a voz, imitar o que elas ouvem, mesmo que sejam os últimos sons do que o papai e a mamãe disse, tá? Então, algumas crianças que não falam, às vezes elas estão com essa dificuldade na imitação do que elas ouvem. Só que para elas imitarem o que elas ouvem, elas precisam olhar, elas precisam mexer a boquinha, elas precisam ter essa atenção compartilhada. E o papai e a mamãe precisa entender como a criança aprende a fala. Precisa dar um tempo para a criança, precisa mostrar para a criança como fala, precisa auditivamente dar uma pista mais devagar para a criança. Isso facilita o aprendizado da fala. Por isso, não estimule a fala, estimule a imitação. A criança falou bola. Ah, legal, você fala. Isso é a bola de jogar.
Gá! Vamos jogar a bola? E você joga. Você mostrou uma banana para a criança. Olha, vamos comer a banana. Aí a criança tem que repetir o som. Então, essa imitação, essa atenção no que o outro está falando e como o outro está falando, faz parte do aprendizado da fala. Estimule isso, a imitação da fala e não só a fala da criança. Deu para entender? Se tem dúvidas sobre esse assunto, coloca nos comentários que vai ser um prazer conversar com você sobre o desenvolvimento da fala do seu filho. Até mais!